Então, meus irmãos, temos estudado a respeito de Paulo, né? Paulo, ele viajava em suas campanhas missionárias e pregava o evangelho de todas as formas, em vários lugares. Ele também, à distância, ele também ensinava a igreja e seus ensinamentos nos chegaram até hoje. Tem um ensinamento a respeito da armadura de Deus que ele fala em Efésios, que é muito conhecido, é muito interessante. Ele faz uma metáfora, ele faz uma comparação dos elementos de uma armadura com o cristão. Lembrando que no Salmo 91, o inimigo nos ataca com setas inflamadas, né? E também ele prepara armadilhas, né? O Salmo 91 também relata a respeito do laço do passarinheiro. Então, diante dessas armadilhas, desses ataques, dos dardos inflamados, das setas que ele lança contra nós, Deus também nos protege com a sua armadura, né? Então temos aí vários aspectos a serem considerados e eu quero ilustrar algumas características dessa armadura que Paulo fala. Então isso está registrado em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13. Então diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes. Essa palavra firme, ela é bem enfatizada, né? Então, Deus nos coloca numa condição de pensamento de sermos firmes, né? Tem uns elementos da igreja, às vezes, que a gente vê, puxa vida, essa pessoa podia ser um pouco mais perseverante, né? Tem pessoas que são mais fracas, mas a palavra que nós somos chamados, conclamados aí é para sermos firmes. Olha só o 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só. Esse escudo da fé é o que derruba os dardos inflamados, aquelas setas inflamadas, né? E isso acontece muito, né? As pessoas falam, eu não acredito que a inveja pode afetar uma pessoa. Afeta sim. A inveja é uma das armas do inimigo, né? Então existem várias armas do inimigo e somente com os elementos da armadura, né? Através da nossa fé, através da palavra, através da justiça, através de tudo aquilo que Paulo ele relata aqui nessa metáfora, é o que a gente vai poder ser cristãos mais preparados para essa batalha espiritual que acontece num mundo que a gente não vê, nós não enxergamos, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas sim contra potestades, dominadores, entidades que estão nesse mundo tenebroso. E olha o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Bom, o que destaca em todo esse texto que nós lemos é que nós somos chamados para tomar essa armadura, nós somos chamados para revestir essa armadura. Então, ela tem características, ela é importante e é necessária. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, se você revestir essa armadura e você fizer da forma correta, conforme está escrito aqui, você vai ficar firme, você vai conseguir resistir. Agora, se você for utilizar as suas próprias forças, o seu raciocínio, a sua forma natural de tentar se segurar contra esses ataques malignos, você não tem a menor chance. É somente em Deus que nós podemos vencer essas estratégias do inimigo. Essa metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Não há dúvidas quanto a isso, né? Estamos em guerra espiritual, sim.
Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Nós temos visto pessoas amarradas, né, por entidades malignas, pessoas que cometem suicídio, né? Eu vi um testemunho de uma pessoa que ela estava prestes a se jogar na frente de um carro, de um ônibus, eu não sei direito que veículo que era, mas essa pessoa estava possessa e depois que ela voltou a si, ela não lembrava de nada. Então tem pessoas que se matam porque estão tomadas pelo inimigo e ela nem se dá conta do que ela está fazendo. Então é muito perigoso. Nós temos que estar, né, firmados em Cristo Jesus e temos que ter essa armadura que Paulo nos apresenta. Essa guerra, ela é algo realmente que acontece, né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre essa realidade, ela não é brincadeira, ela é muito séria, e o diabo veio fazer 3 coisas que nós sabemos. Veio fazer aquilo que a gente está cansado de ver nos noticiários, né? Roubar, matar e destruir. E isso é o que ele faz. Guerra, batalha, luta, combate, peleja podem se referir às dificuldades da vida no dia a dia, né? Então, todos os dias a gente tem luta, não é verdade? Todos os dias nós temos enfrentado problemas, batalhas, pelejas, pessoas tomadas pelo maligno. A gente vê nitidamente que a pessoa é do mal, mal intencionada. Então, isso que a gente vive todo dia é uma prática. Então, essa metáfora que se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. E a gente tem visto que, quando nós pregamos o Evangelho, pregamos a palavra, às vezes nós vemos que a pessoa está realmente mergulhada no maligno, mergulhada em religiões falsas, em dogmas falsos, mergulhada em coisas que aprisionam, né? Que entristece, que causa depressão, causa prisão. Então o Evangelho é que liberta. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes, permanecer em pé e vitorioso. Então o capacete ele chama capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão está relacionado à verdade, as sandálias é o Evangelho da paz e o escudo da fé. E observe que existe uma arma, né, que é a espada. Então tudo você vai ver que é defesa. O capacete ele é um instrumento de defesa. A couraça protege também, né, a parte do tórax ali. Tem o cinturão, tem o escudo, tem as sandálias, né? Então tudo são armas de defesa, mas existe uma arma de ataque. Essa arma de ataque é a espada, é a palavra de Deus. O objeto de ataque é a palavra de Deus. Então isso é muito importante a gente saber que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus diz isso, que ela penetra e divide a alma e o espírito do corpo. A palavra de Deus ela é muito forte, ela é penetrante mesmo. Quando você cinge os seus ombros com a verdade, né, cinturão da verdade, o inimigo não tem autoridade sobre você. Você anda em verdade, você não andando em mentira, né, é o que cinge os seus lombos, né? A justiça será o cinturão dos seus lombos. Usar a verdade como um cinturão, sempre andar na verdade. Quem é pai da mentira é o diabo. Então, essa é uma das ferramentas importantes, ter essa posição, cinturão da verdade. E também vestindo a couraça da justiça. É uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro, feito de couro, tiras de metal e escamas de bronze. Então, essa couraça da justiça, a justiça é aquilo que a pessoa tem na sua mente, na sua conduta, fazer o que é certo, né? Fazer o que é o certo. O mundo hoje está tão desorientado, está tão fora de direção. E quando um cristão ele assume uma posição verdadeira de cristão verdadeiro, conhecendo a palavra, ele vai ter essa couraça, vai lhe proteger, a justiça. Então, quando as pessoas falarem alguma coisa a respeito de um homem de Deus e ele estando revestido da justiça, as palavras podem ser até acusações falsas, porque ele está revestido da justiça, aquilo que vai lhe proteger, né? Como uma couraça.
O apóstolo Paulo usa couraça para ilustrar a defesa espiritual como couraça da justiça. A armadura do soldado romano representa a armadura de Deus. Sim, e olha os calçados, né? Os pés na preparação do evangelho da paz. Então a Bíblia fala, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Onde o cristão ele pisa, acende um facho de luz, é lâmpada, né? E essa parte dos pés, a sandália, o evangelho da paz, ela é uma peça também que prepara, né? É o evangelho que protege também os pés. E isso é muito legal, quando você caminha na direção, quando os seus pés estão num lugar anunciando o evangelho. A Bíblia fala que quão formosos são os pés daquele que anuncia a palavra de Deus, né? Evangelho da paz, a sandália protege. Isso é muito bacana. Na linguagem figurada remete à agilidade, prontidão na obra da evangelização e na pregação do evangelho da paz. Então, está relacionado quando nós temos a ousadia de pregar o evangelho, né? Essa sandália protege os pés. E tomando o escudo da fé, né? Sobretudo, o escudo é símbolo da proteção nas escrituras. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Então, quando você tem fé e o inimigo ele lança suas armas contra você, então a sua fé ela trabalha como um escudo. Aquilo não penetra na sua mente, aquilo não penetra nas suas ideias, aquilo não penetra naquilo que você tem a convicção de que é a verdade, né? Então, todas as armas, estratagemas do diabo, do inimigo, vão bater no escudo e vão cair como nulas, né? O apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Inveja, maledicência, cobiça, derrota, pensamento negativo, desespero, dúvida, falta de amor, mentira. A Bíblia fala que nós não recebemos o espírito de covardia, nós recebemos o espírito de ousadia, de coragem, de fé. Isso é o que está relacionado a nós numa conduta de cristão vitorioso. E também o capacete da salvação, né? Então aquilo protege a cabeça. O diabo ele vai lançar setas ali na dúvida na sua mente. Mas se você tem o capacete da salvação, você tem aquela convicção: eu sou salvo, eu sou lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, do Cordeiro. Eu tenho uma eternidade, um horizonte aberto para a minha vida. Eu tenho uma salvação que já foi me dada agora em Cristo Jesus. Eu estou predestinado a reinar com Cristo em glória por uma eternidade. Então, aquilo blinda a sua mente. Então, fica como um capacete, né? Algo que protege a sua cabeça, a sua mente. A salvação é algo realmente que é muito importante, porque a cabeça é uma dos lugares que devem ser mais protegidos. Era uma cobertura de metal para a proteção eficiente da cabeça. O capacete da salvação e a espada do Espírito. Então veja, parece que Paulo segue nessa linha em outro lugar, tendo por capacete a esperança da salvação. Olha, 1 Tessalonicenses 5:8. Então, é importante a gente ter isso em mente. Agora, a arma, né, da armadura, né, aquilo que realmente é utilizado para ataque, é a espada, que é a palavra de Deus. A expressão paulina, espada do Espírito, refere-se à Bíblia, pois as Escrituras Sagradas vieram do Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A espada ela é penetrante, ela vai abrindo, ela destroça, ela é afiada. Então, olha só, se você souber manejar bem a palavra, se você estudar a palavra, conhecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela age junto com o Espírito Santo, ela vai penetrar no território que você quer atingir e vai fazer um estrago. Ela sabe, ela é inteligente, a palavra de Deus ela é direcionada pelo Espírito Santo e ela faz a obra de uma forma incrível.
Palavra de Deus é a espada do Espírito, ela é a palavra, ela é utilizada para o ataque. Uma palavra pode levantar e uma palavra pode matar. Outras armas são usadas como ilustração. E olha só, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, fala Paulo. Oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus. É como se você fosse um soldado e você direcionasse onde Deus deve atingir, lançar ali a providência. Então a oração, ela coloca você numa posição de buscando recursos poderosíssimos além da sua esfera. Você solicita uma intervenção de Deus que dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Está escrito no Salmo 91, para vir ao seu encontro com a providência. Então, é muito importante o crente ter noção, ter a consciência desses elementos da armadura de Deus e estar sempre ciente que a oração é necessária. É necessário estarmos conectados com o Senhor dos Exércitos. Essa é uma palavra que eu preparei para você nesse domingo. Que Deus abençoe grandemente. Semana que vem vamos estudar mais algumas coisas a respeito de Paulo, esse cara tão inteligente, tão incrível, que muita coisa ele nos passou. É muito legal nós entendermos os seus ensinamentos, as suas cartas, o seu ministério, o seu trabalho, as suas viagens evangelísticas. Então semana que vem a gente se encontra. Que Deus abençoe. Boa semana.